Muito boa noite, é bom demais estar de novo aqui nessas noites com muita informação. Eu sou Paulo Horta e você está nas noites livres do desacato. Aproveita para receber um pouco desse abraço, desse carinhoso aconchego de estarmos juntos, para que a gente possa conversar sobre aquilo que vai produzir as emancipações que nossa sociedade precisa. E para tratar disso hoje, a gente vai estar aqui junto com Mike e Jane, duas lutadoras que, durante uma vida, estão tratando da questão dos resíduos e rejeitos, da questão da reciclagem. Vamos, bora lá, Mike, muito bem-vinda. Mike Bianchini e Jane Vilela, lutadoras aí que são especialistas da área e tratam desse tema que é tão importante para a humanidade. Nós estamos falando de uma humanidade que hoje produz mais resíduos e rejeitos em peso, em massa, do que nós temos de seres humanos. Nós temos cerca de 200 milhões de toneladas de seres humanos nesse planeta e mais de 2 bilhões de toneladas de lixo. É de lixo, né, gente? É lixo, lixo puro. Então, é muito bom a gente ter isso aqui muito espalhado na mesa para a gente discutir aquilo que foi a Conferência Nacional do Meio Ambiente, e especialmente as propostas priorizadas na questão da reciclagem, na questão dos resíduos e rejeitos. Eu ia ler aqui, mas como o nosso programa é curto, eu ia ler o currículo de vocês. Eu queria que vocês dessem bom dia e se apresentassem, que eu acho que a gente já chega chegando, é muito melhor. Vamos começar, então, pela Jane, depois passando para a Mike, depois a gente vai trocando, pode ser? Então, vamos lá. Jane, tranquilo. Muito bem-vinda, muito obrigado. Então, tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite, Mike. Boa noite a todos que estão nos assistindo e que nos assistirão depois. Eu sou Jane Vilela, sou gestora ambiental, especialista em educação ambiental, com foco em resíduos sólidos. E realmente, Paulo, essa colocação que tu traz assim logo de início parece assustador, mas eu sou adepta do susto. Eu acho que a gente eu uso muito a hashtag Vamos Falar Disso, porque alguém precisa dizer o que realmente está acontecendo. Esses dias eu estava num cine debate, e aí a pessoa que estava no documentário final, ali nas páginas final, dizia assim, eu como recicladora, eu me sinto como o beija-flor levando um pouquinho de água para apagar um incêndio na floresta. Eu acho linda essa frase, mas as pessoas precisam primeiro entender que a floresta está pegando fogo. É isso que acontece com a questão dos resíduos sólidos. O lixo está tamanho, que a gente precisa tomar medidas urgentes. E na conferência nós tivemos um grande resultado ali que a gente vai falando ao longo da entrevista. Muito bom. E Mike, conta um pouco da sua história. Bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, Jane. Boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo. Meu nome, então, é Mike Letícia Link Bianchini, eu sou gestora ambiental também, tenho pós-graduação em gestão e educação ambiental, MBA em gestão de políticas públicas municipais e também em gestão de projetos. E agora estou finalizando em engenharia ambiental sanitária. E realmente, Jane, você colocou uma coisa muito importante, e hoje, inclusive, por conta dessa história da aprovação ali pelo Senado, da flexibilização do licenciamento ambiental, uma pessoa me disse, Mike, como que tu ainda consegue trabalhar com isso? Porque, no meu caso, eu tenho mais fé em Deus, né, e eu estou cuidando do mundo que Deus deixou pra gente, eu estou cuidando do espaço que ele deixou pra gente para que as futuras gerações também possam ter esse espaço preservado. Então, aquilo que tiver nas minhas mãos, eu estarei fazendo, e eu vi ali nessa conferência muita gente que está trabalhando junto comigo e a gente não pode perder a fé, porque uma pessoa que a gente vai lá e consegue ajudar, essa pessoa vai estar frutificando também, vai estar passando adiante, vai estar trabalhando com a gente. Bora trabalhar, então. Então, para a gente, nesse primeiro bloco, eu acho que é muito importante a gente falar do avanço. Né? Para vocês, foram delegadas por Santa Catarina, estiveram lá nos representando, quais seriam os principais avanços relacionados à questão dos resíduos e rejeitos? É importante a gente, claro, a gente teve
uma proposta que esteve entre as mais votadas, né, uma que a gente pode destacar, mas a gente tem outras tantas, dentre as milhares que foram apresentadas, que podem e talvez devam ser utilizadas nos municípios, nos coletivos, para induzir políticas públicas nos diferentes níveis, né, considerando as nossas responsabilidades na manutenção do Pacto Federativo. Então, dessa vez, a gente poderia começar pela Mike. Mike, o que você poderia destacar para a gente? Quais foram os principais avanços que você conseguiu valorizar ou perceber e destacar ali em Brasília, ali nas discussões da Conferência Nacional? Então, primeiro eu posso colocar que aqui na região onde eu vivo, eu tenho o privilégio de estar vivendo aqui. E isso foi uma coisa que eu percebi muito quando eu entrei pro... A Mike é de Timbó, é isso, Mike? Isso, eu sou de Timbó, no Vale do Itajaí. Isso. Isso, uma região muito bonita, com muitos desafios ali, porque você tem o rio Itajaí, o vale, né? Tem enchente, um monte de coisa que é um perrengue de vez em quando. Mas pode dizer, desculpa, Mike, te cortar. Mas ainda assim, eu coloco que, tendo a realidade que a gente teve ali dentro do grupo de trabalho 28, que a gente tratou, da gestão integrada dos resíduos, né, e da economia circular, que foi uma das propostas aprovadas, que a percepção que eu tive é que boa parte do país sequer tem nada parecido do que a gente tem aqui, né? Então, a gente teve muita discussão por cima desse assunto. Então, quando a gente foi falando dentro do grupo de trabalho, o pessoal até ficava um pouco impressionado com algumas coisas que nós temos aqui na região, inclusive pela coleta porta a porta, que não é realidade de boa parte do nosso país, né? Aqui nós temos coleta do reciclável, coleta do orgânico, coleta do reciclável até 2 vezes por semana. Então, a boa parte das pessoas com quem eu fui conversando não tem essa realidade, né? Então, eu acho que não só essa proposta, como a da compostagem também foi uma proposta que caminhou muito bem, assim, também é uma proposta aqui de Santa Catarina, que eu parabenizo toda a equipe que trabalhou forte em cima dessa proposta e que com certeza vai trazer bons frutos, né? Como assim já está trazendo na cidade de Florianópolis, por exemplo. E a primeira proposta ali dos 5%, né, é o que eu digo, é a proposta que ela precisava ser votada, porque sem dinheiro ninguém faz nada, né? Então, acho que são as 3 propostas que eu saliento, assim, que para mim foram as mais importantes por conta da área de atuação que eu tenho hoje, né? Legal, Mike. E Jane, e para você, como é que foi? Eu até coloquei aqui no chat um pouco da proposta 15.1, que é aquela que fala em fortalecer a gestão de resíduos sólidos, né? Considerando a sua atuação e a sua experiência em Brasília, que dessa proposta e das demais, como o Mike já trouxe, né, 5% do PIB nacional ou daquilo que é o orçamento nacional para a questão ambiental, e isso teria uma boa fatia dedicada à questão da gestão de resíduos. O que você poderia destacar para a gente nessa direção? Sabe que eu concordo muito com a Mike quando ela diz que a conferência foi um momento espetacular de trocas. A gente aprendeu muito ali, a gente pôde ouvir realidades bem diferentes da nossa, mas dentro da nossa realidade há diferenças, né? Então, uma questão que me chamou bastante atenção, eu lutei muito para que essa questão entrasse como uma das prioridades, foi a questão da remuneração do catador. Porque há lugares em que só há o catador, não há coleta, nem porta a porta, nem coleta nenhuma do reciclável. As pessoas que já têm algum nível de educação ambiental para os resíduos sólidos, que já fazem a separação, que já separam o que pode ir para a compostagem, não tem o que fazer com reciclável. Aí entra o trabalho do catador e do cooperativado, porque o trabalho deles não é remunerado. Isso precisa ser muito claro, Paulo, porque as pessoas acham que a cooperativa ganha por tudo que entrou ali, quando, na verdade, o trabalho que eles fazem lá dentro, que é o de separar o que realmente tem valor agregado, como, por exemplo, o plástico tipo PET, a latinha, eles não ganham por esse trabalho de separar, eles ganham pela venda do produto. Então, no dia em que não vendeu nada, eles não ganharam nada, eles só trabalharam. E isso traz a proposta que foi a contemplada por Santa Catarina. Mas eu também quero destacar aqui para o pessoal que foram 100 propostas aprovadas como pilar. A ministra nos garantiu que ela vai ficar de olho nessas 100. Então, isso é muito bom,
É fundamental. Eu queria trazer, então, para aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo, o que são essas propostas na íntegra, né? A primeira que a gente discutiu aqui com a Mike um pouco é a de fortalecer em nível nacional o sistema integrado de gestão de resíduos sólidos, fortalecendo a redução, isso é fundamental, né? Produzirmos menos resíduos e rejeitos, reutilização e reciclagem. Lembrando que a reciclagem não é problema para todos os males, muito pelo contrário, né? Boa parte daquilo que a gente produz de resíduo e rejeito não é reciclável, isso é importante destacar. A coleta seletiva inclusiva em todo o território nacional, e isso é indispensável que seja incluído ou valorizado essa coleta nas comunidades. Isso é muito importante, sabe, Mike? Apesar de funcionar bem aí no Vale, aí onde você está, aqui em Florianópolis é uma vergonha. Se a gente sobe os morros, vai nas comunidades mais carentes, o lixo se acumula pelos quintais, às vezes nas calçadas, nas esquinas, por falta da presença do poder público. Então é muito importante a gente destacar que precisamos de muita justiça no trato dos resíduos e rejeitos. A segunda proposta seria fortalecer no país a coleta seletiva trifásica, seco, úmido e rejeito, que é um pouco aquilo que Jane estava trazendo, bem como o tratamento adequado dos resíduos e gases produzidos. Por exemplo, em todo o Brasil, mas em Santa Catarina é pior ainda, nós não aproveitamos o metano que vem dos aterros sanitários ou lixões, se você preferir, né? E nesse processo de melhorar todo o sistema, aí vem aquilo que é a inclusão e a remuneração justa de catadores, que eu costumo dizer que são, na verdade, agentes de saúde ambiental. Mas a gente está partindo já para o nosso intervalo de 15 minutos, eu queria mais uma rodada rápida com vocês. Considerando esse cenário, para a gente ir para o segundo bloco, o que falta para que isso seja transformado em políticas públicas, Mike e Jane? Nos municípios, né, a Jane está no sul do estado e Mike está no Vale do Itajaí. Eu aqui em Florianópolis. O que falta para isso ser transformado em política pública? Para a gente, de fato, ter cidades lixo zero e os agentes da reciclagem ou os agentes de saúde ambiental bem remunerados. Começamos agora pela Jane. O que falta aí no sul do estado, Jane? O que falta no Brasil inteiro, né? Vontade política, né? Porque ultimamente a gente tem visto muito as coisas públicas estarem à venda. Então, a gente é um estado de Santa Catarina, é o estado que mais tem aterros sanitários, conforme preconiza a lei, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é de 2010. Ela diz que ao final de todo o processo de separação daquilo que pode ser novamente usado de alguma forma, sobra-se o rejeito. O rejeito deve ir para o aterro sanitário. Mas o que os municípios estão fazendo? Mandando 70% para o aterro sanitário, às vezes até mais. E não dão ciência sobre isso. Deixa eu só fazer um comentário bem rapidinho aqui. Durante a minha pesquisa científica sobre o tema na minha cidade, há 5 anos atrás, eu fui em todos os vereadores perguntar se eles sabiam o que acontecia com o lixo da cidade. Na minha cidade são 9 vereadores. Nenhum sabia e nenhum depois disso procurou saber também. Então, a falta do político que propõe a lei, que discute a lei, que o fazer da vida dele é a lei, ele não olha para essa questão como uma questão séria. Falta seriedade no trato com o resíduo sólido, que ainda se chama lixo. Lixo, na verdade, a gente sabe que não existe. A política nacional, ela traz resíduo, porque assim a gente consegue, inclusive, trazer dignidade para aquele que trabalha com esse material. Perfeito. E Mike, e por aí, o que está faltando? Então, eu até coloco ali, que nem a Jane falou, né? É lixo? Não é lixo. É o resíduo que pode ser transformado em algo novo, o rejeito, que é aquilo que realmente não pode ser transformado, que é basicamente o lixo do banheiro, né? E depois nós temos os orgânicos, que é a sobra do nosso alimento, que ela pode se tornar um composto, depois ela vira adubo, a gente pode estar fortalecendo a nossa terra, fortalecendo a nossa horta, utilizando o biofertilizante que é gerado desse composto, né? Então, o que falta para mim muito é a questão da educação ambiental, do conhecimento
desde lá da escola até os adultos, inclusive dos políticos, porque às vezes vem uma questão bem negacionista que não consegue entender, ou como aquele ditado, eu não vou reciclar porque eu vou dar dinheiro para o poder público. Não, as coisas não funcionam dessa forma. A gente sabe aqui que nós temos uma cooperativa com 60 famílias sendo contempladas, então a gente precisa pensar nessas pessoas, as pessoas estão trabalhando em um conjunto, elas estão aqui onde eu moro, elas estão recebendo de maneira igual, né, para estar fazendo um trabalho de estar reaproveitando aquele material para a gente não precisar tirar nada da natureza, né, e eu trato muito do entendimento da questão da economia circular, então, que é um entendimento que muitas vezes não se tem, que é pegar um produto, desde você vai desenvolver aquele produto e analisar, o que eu posso fazer para que esse produto se mantenha de uma forma circular, né, para que ele não vá parar tão cedo dentro de um aterro sanitário. Então, a gente precisa estudar desde o início. E também a questão de fiscalização. Eu acho que a gente precisa melhorar muito em fiscalização. É muito bonito quando a gente está cheio de leis, mas não temos fiscalização, né? Então, a gente precisa trabalhar muito forte na questão da fiscalização, na questão de cobrança do poder público também, para que isso ocorra. Perfeito, muito obrigado, Mike. E a gente dialoga com... eu acho que quem foi... Raul, pode voltar aqui o comentário da querida Valdíria. Muito boa noite, Valdíria, muito bem-vinda. Eu concordo contigo. Falta, sim, lucidez e responsabilidade. Por isso que a gente tem dito que tudo aquilo que acontece com resíduos e rejeitos é prevaricação, essa coisa que vocês estão dizendo, que o político não se informa, que não dá atenção, isso é prevaricação, porque é obrigação deles dar atenção. A gente vai agora para um breve intervalo e a gente volta já. Para você que está nos acompanhando, divulga, manda para todo mundo e a gente volta em um minutinho. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Falei que era rapidinho. Meninas, podem voltar para o palco. E é muito importante a gente destacar. Sou Paulo Horta, a gente está aqui no Ecoconsciência, na Noite Livre do Desacato, para trazer a melhor informação para você. E hoje a gente está tratando de resíduos e rejeitos, dos trabalhadores da reciclagem, daquilo que a Mike colocou no primeiro bloco, que é economia circular, aquilo que a Jane colocou da gente precisar de políticos, de fato, interessados e capazes de fazer o trato desse tema. Né? Valdíria, os jovens políticos que estão hoje em prefeituras e câmaras de vereadores se alfabetizaram sabendo da necessidade da separação de reciclagem. Isto é, tiraram nota em sala de aula sobre isso. É verdade. Agora, esse processo de letramento, e aí eu acho que vem um outro tema que eu acho que Mike tratou um pouco, e Jane também, está na necessidade da gente ter a transversalidade da educação ambiental. Porque eu acho que esse último bloco, eu gostaria de trabalhar com vocês a questão do que, bom, se é isso que falta nas cidades, né, nas suas cidades está faltando esses dois elementos fundamentais, eu acho que educação ambiental e política pública. Né? Eu acho que eu vou sintetizar dessa forma. Como é que a gente pode fazer para, de fato, perenizar as soluções nas políticas e nas escolas e na sociedade, portanto? Né? Ou seja, qual é o movimento que a sociedade, que eu, vocês e todos aqueles que nos acompanham deve fazer para ter esse engajamento, para que a gente não termine naquele mundo de Wall-E, né? O robozinho que fazia compactação de lixo em um país soterrado por descaso, né? Soterrado pelo
resto da nossa sociedade, por uma sociedade do descarte, né? E aí eu trato um pouco a questão da necessidade, sim, da gente avançar, sabe, Mike, em relação àquilo que é mais do que uma economia circular. É uma economia que precisa cuidar, uma economia que seja regenerativa. E a gente tem, né, sem dúvida alguma, na reciclagem, no envolvimento do trabalhador, da trabalhadora nesse processo, a oportunidade de promover cidadãos e cidadãs, agentes de saúde, para de fato transformar a realidade, sensibilizar as pessoas lá no coração. Bom, mas essa é a minha perspectiva. Eu queria ouvir de vocês. Podemos começar agora nesse bloco com a Mike? Sim, podemos. Então, foi falado aqui da questão do jovem, né? Eu trabalhei também com o Parlamento Jovem. E dentro do Parlamento Jovem, eu levei a sorte de que naquele ano a LESC, a LESC, Escola Legislativa da LESC, acabou optando por trabalharmos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que acho que eles já deveriam ser trabalhados desde cedo nas escolas também, mas não só nas escolas, dentro das empresas, porque cada empresa tem um objetivo que acaba atendendo ali, né? E esses vereadores jovens, eles iam com alguns pensamentos muito fora daquilo que a gente gostaria. Então, a gente foi trabalhando com eles, explicando para eles como que funcionava cada um desses objetivos, e hoje eu tenho orgulho de dizer que tem alguns deles participando das conferências infanto-juvenis também, inclusive com projetos que foram adiante. Então, é na escola, mas também é dentro de uma indústria que a educação precisa acontecer, com essa conscientização precisa acontecer. E tanto eu quanto a Jane, a gente também é consultora embaixadora Lixo Zero, né? E isso também é um trabalho muito importante. A do ser embaixador, por exemplo, onde você é um voluntário para levar a palavra adiante e unir pessoas para que cada vez mais pessoas passem a mensagem adiante. E, além disso, nós temos as redes sociais, né? Que, se bem trabalhadas, a gente consegue atingir cada vez mais pessoas. E é aquela questão. Hoje, muitas pessoas ainda são negacionistas, muitas pessoas não entendem, mas por muitas vezes aquele acúmulo de papeizinhos de bala que entram lá dentro da boca de lobo, lá no final causa um grande estrago, né? Então, as pessoas às vezes não percebem que aquele resíduo que você acabou de colocar para fora, ele não desaparece do planeta, ele sempre vai estar aqui. E se você descarta ele de maneira incorreta, em algum momento ele pode voltar para sua casa através da água, né? Então, aqui, como você disse, a nossa região aqui é muito afetada pelas enchentes. E nas enchentes a gente realmente acaba vendo o quanto que volta disso para dentro das nossas casas, né? Então, o que realmente falta é manter a força da educação ambiental, conscientizar os gestores públicos, né? Porque eles precisam estar conscientes dessa necessidade, entender o quanto que a população precisa disso, para que a população também comece a agir, porque se o gestor público estiver agindo de forma incorreta, a comunidade também não vai querer agir de forma correta, né? Então, acho que seria mais nesse sentido. Perfeito, muito obrigado. Boa noite, Tatiane, muito bem-vinda. Você está no Eco Consciência, comigo, Paulo Horta, com a Mike, com a Jane. Perdão, para tratar da questão da reciclagem. Jane, me salva. Respira, Paulo, respira, toma uma aguinha. Então, assim, ó, eu acho que essa questão da educação ambiental, ela é... A gente está super atrasado nisso, tá? A gente entende que a gente está super atrasado. Só que há uma questão que está pouco debatida ainda, que é a questão da educação ambiental para o adulto. A gente tem conseguido que alguns professores, quase sacrossantos, tenham feito ótimo trabalho em escolas. Mas o que acontece? Ela fica pontual para aquele professor, para aquele... Eita, acho que a gente perdeu. Ela não está transversal. Você ela voltou. Não está transversal como deveria. Tá. Então, a educação ambiental, ela ainda não está transversal como ela deveria. Isso falando dentro do espaço escolar. Quando a gente vai um pouco mais além, que a gente percebe que ela não sai da escola, isso é muito preocupante. A educação ambiental, principalmente para resíduos sólidos, mas não só, deveria estar no jogo de futebol, deveria estar nas igrejas, deveria estar em todos os lugares onde os seres humanos se reúnem e, basicamente, onde eles se reúnem para consumir algo.
Porque quando a gente consome, sobra dali alguma coisa que o planeta vai ter que dar conta, que é o que as pessoas costumaram chamar de lixo. Então, se ela não sai, se ela não expande, consequentemente, a sensibilização também não chega. E aí o gestor já não dá o bom exemplo, né, Mike? Aí como que a população vai agir? A lei preconiza que tem que ser 3 as divisões: aquele que pode ser reciclado de alguma forma, aquele que pode ser compostado de alguma forma e aquele que não tem que fazer, chamado rejeito. Você anda nos municípios, você não vê condições para que o cidadão faça isso. Ou falta as lixeiras para aquele transeunte que está no município fazendo as suas coisas na rua. Não tem as lixeiras com as 3 separações. A coleta nem sempre é seletiva, e quando é seletiva, ela muitas vezes não é educadora. Por isso que eu defendo com unhas e dentes a questão do PEV, que é o ponto de entrega voluntária, que não é o ecoponto. O ecoponto é uma ideia que também não deu certo, porque ele ficou a cargo do município. A gestão pública, muitas vezes, dá um mau exemplo. O PEV, não. O PEV, a pessoa leva, a pessoa se torna responsável por aquele resíduo, seja plástico, isopor. Cada cidade deveria ter pelo menos 2 ou 3, dependendo do tamanho da cidade, e em algumas cidades por bairro. E ali ela vai vivenciar a realidade da separação. Então, isso ajudaria muito, porque a educação ambiental ela precisa ser vivida. Ela tem que estar no manejo das coisas. Aí a pessoa aprende, porque a gente não conscientiza ninguém. No máximo, a gente consegue sensibilizar. E tá bem difícil de conseguir até isso. Tá difícil, né, gente? Trabalho formiguinha. Mas agora a gente precisa... Bem formiguinha. Porque o grande lance da nossa live hoje, aí eu dialogo muito com vocês duas e com aqueles que nos acompanham. A gente vive uma emergência climática. E é muito importante a gente entender que, sim, a questão da reciclagem pode ser uma grande aliada nesse processo de enfrentamento, gerando adaptação, mitigação, transformação ecológica, justiça, governança e oportunidade de educação ambiental. Os pilares da conferência estão presentes no processo de gestão de resíduos e rejeitos. E é muito importante a gente reforçar que, sim, uma gestão adequada é um instrumento de fazer o enfrentamento da emergência climática. Porque a gente pode, por exemplo, educar para consumir menos, lembrando dos R's todos, né, Mike e Jane? Talvez o fundamental é não produzir o resíduo e o rejeito. E isso significa não consumir, especialmente não consumir aquilo que tiver embalado num plástico, que é resíduo de petróleo, da indústria fóssil. E se a gente explora, a gente queima. E se a gente queima, a gente emite gás estufa e com isso a gente aquece o planeta. E falando mais rapidamente, que a gente infelizmente tem que terminar, dos aterros sanitários ou dos lixões que ainda existem, infelizmente, andando pelo Brasil, é uma realidade presente no interior. Mesmo os aterros sanitários não captam e não destinam os gases, especialmente o metano, que é um gás inflamável e extremamente estufa. Isso significa que ele participa com um percentual bastante grande do processo de aquecimento do planeta. Então, fortalecendo a reciclagem, fortalecendo uma boa gestão de resíduos e rejeitos, não só podemos fazer o enfrentamento da crise climática, como promover justiça social. Então, eu passo para vocês se despedirem. Infelizmente, nosso horário está acabando, apesar do próximo colunista ainda não ter chegado, mas vocês podem ir fazendo aí cada uma despedida um pouquinho alongada, uma vez que o Sebastião ainda não chegou, ganhamos uns minutinhos. Podemos começar pela Jane, então, vamos lá. Então, tá. Primeiro, agradecer imensamente o convite, né? Porque a gente precisa de muitos espaços, assim, onde a gente consiga falar do tema, né? Porque tem muita essa dificuldade das pessoas quererem falar sobre o lixo. Então, agradeço muito, agradeço
rever a Mike, que a gente se viu por último só na conferência, né, Mike? E dizer que esses espaços, eles devem ser multiplicados. Hoje nós temos bastante forte a internet, eu tenho o meu Instagram, quem quiser seguir, o @JaneRecicla, ali eu falo especificamente disto. Tem informação, tem dica, e a gente aceita perguntas. Se você tiver com dúvidas, manda perguntas também, porque é hashtag vamos falar disso. Bora falar disso. Depois digita aqui o seu Insta, Jane, para a gente circular aqui no anúncio. Mike, muito obrigado mais uma vez para você também. Muito obrigada, professor Paulo, muito obrigada, Jane. Sempre muito bom estar em grande companhia, né? Eu senti muito prazer em conhecer vocês dois, sinto-me feliz por isso, é uma grande oportunidade e espero que a gente mantenha muitas conversas ainda, né? E o que eu quero agora é parabenizar todos os delegados e delegadas que participaram da conferência, que colocaram a cara a tapa lá dentro da conferência, alguns que quase puxaram o cabelinho um do outro, mas que todo no final acabou trazendo entendimento daquilo que fosse melhor para o nosso país, para todo o nosso povo, né? Também quero parabenizar os voluntários, trabalhadores, todo o pessoal que participou da organização desse evento. A gente teve alguns contratempos ali, mas que depois foram resolvidos e a gente acabou conseguindo fazer dessa conferência um grande sucesso com propostas maravilhosas para o nosso país. E, com certeza, a nossa ministra, que abriu esse espaço de debate, esse espaço de democracia para que a gente pudesse tirar aquilo que a gente guardava tanto dentro do peito, né? E como eu disse antes, lá no começo, são locais diferentes, são experiências diferentes, e às vezes a gente até se assusta que a gente não consegue imaginar algumas realidades, né? E ter esse espaço de conversa, de entender o outro, ele é fundamental para que a gente possa evoluir dentro da nossa região, como expandir também, né? Então, eu acredito que eu saí dessa conferência como um ser humano muito melhor, um ser humano um pouco mais preparado para a minha vida, tanto pessoal quanto profissional, e eu espero poder transmitir isso para os outros. Por isso, quem quiser me seguir, então pode seguir lá, @Kieco, KYH_eco. KYH_eco. Isso, Kieco. Que inclusive veio do bullying, tá? Eita, tá bom. Era sempre. Veio do bullying. Eita. Era Mike Coisa, Mike. E aí virou Mike Eco. Pessoal, então, muito obrigado, Mike. Muito obrigado, Jane. Muito obrigado a todos e todas que estiveram conosco nesse início de noite. Continuem do desacato, se inscrevam aí no canal, aciona o sininho, divulga as conversas. Obrigado, Valdíria. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E agora, bora divulgar isso, porque é assim que a gente consegue perverter os algoritmos que nos aprisionam, que aprisiona essa melhor informação, a informação que é necessária. Não é? Então vamos lá, vamos divulgar e ajudar o desacato, que a gente está aqui fazendo um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que agora é urgente. Pode chegando, meu querido Sebastião, agradecemos demais e nos vemos semana que vem. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.